Louvado seja o nome do Senhor. Amados, abram suas Bíblias e vamos meditar um pouco na palavra de Deus, com base no texto, o que Deus nos conceder, não é? Texto lido. A semana passada nós lemos os 2 primeiros versículos, não é? Quando o apóstolo exorta aos hebreus não se desviarem das coisas que eles ouviram da parte de Deus. E mostrou que a palavra falada aos anjos permaneceu firme. E quem desobedeceu recebeu a justa retribuição. Aí no versículo 3 que eu li hoje, diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então o apóstolo aqui se refere à pregação do Evangelho, primeiro através de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não fez uma referência ao Antigo Testamento nessa parte do seu livro, não é? Embora em outras partes ele fale bem acerca do que aconteceu com o povo de Israel, e porque eles não entraram, grande parte não entrou na terra de Canaã. Mas ele diz que começando pelo Senhor, essa tão grande salvação, irmãos. Veja aí o adjetivo, não é? Tão grande. 2, tão grande, não é apenas uma grande salvação, mas uma tão grande salvação. Ele não teve assim uma palavra mais simples para definir a salvação em Cristo Jesus. Foi como Jesus, quando falou acerca do amor de Deus, ele não encontrou palavras, nem no hebraico, nem no aramaico, nem no grego, não é? Para definir o tamanho do amor de Deus. Em João 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo, ou seja, a humanidade, de tal maneira, olha aí o que ele usou, uma locução de tal maneira, de uma maneira tão tremenda, que não houve assim um adjetivo mais fácil de explicar. Não disse de uma maneira linda, uma maneira bonita, não, disse de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, foi grande aquela maneira, o amor de Deus, tão grande, que ele não pôde explicar na linguagem do seu tempo, não é? Deus amou de tal maneira, e aqui o apóstolo diz assim: como escaparemos nós, se não atentar para uma tão grande salvação, não é? Que grande salvação é esta? A salvação que Jesus trouxe para nós, irmãos. No Antigo Testamento, não é? As pessoas, para terem seus pecados cobertos, não era tirado propriamente, viu? Eram cobertos. Aos olhos de Deus ele perdoava, mas não tirava o pecado. Eles tinham que oferecer sacrifício de animais, e não podia oferecer o sacrifício de um animal na casa dele, no quintal da casa, na frente da casa, do lado da casa, nem tampouco dentro da casa, de jeito nenhum. Havia pessoas que deslocavam muitos quilômetros carregando uma ovelha para oferecer em sacrifício a Deus pelo seu pecado, os seus pecados. Levava para onde? Lá para o tabernáculo, no deserto, depois lá para o templo. Então chegava aquela pessoa puxando o animalzinho, não é? O animal tinha que ser puro, tinha que ser limpo, tinha que ser de 1 ano, etc. Ou uma cabra, ou uma vaca, não é? Para o que? Oferecer pelo seu sacrifício, pelo seu pecado. Porque Deus não quer sacrifícios humanos. Tem religiões por aí, irmãos, que matam as pessoas. Oferece sacrifício humano mesmo, para agradar aos demônios. Viu? Hoje mesmo, ainda em pleno século 21, tem pessoas sendo mortas por aí, em lugares de feitiçaria, não é? E Satanás gosta de ver o sangue humano sendo derramado, não é verdade? Mas Deus não quer isso. O único sangue que ele quis que derramasse foi o sangue de Jesus,
porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E Jesus, como ele disse, ninguém tira a minha vida. Jesus disse, não pense que alguém vai tirar a minha vida, eu dou a minha vida. Eu tenho poder para tomar e para retomar, não é verdade? Então as pessoas ofereciam sacrifício, mas veio Jesus, aí João o Batista, não é? Aquele que batizava no Rio Jordão, quando Jesus vem se aproximando para se batizar em água, Jesus se batizar em água, foi que João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dê glória a Deus por isso, meus irmãos. A Bíblia diz que o sangue de touros ou de bode não tirava os pecados, não tirava, apenas Deus aceitava, não é, para não matar o pecador, ele não queria. Mas João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Então Jesus tira o pecado, ele tira o pecado, com o seu sangue ele nos purifica de todo o pecado, diz a Bíblia. A pessoa aceita Jesus, vem trazendo seus pecados, mas quando ele aceita de verdade, aí aquele sangue que Jesus derramou na cruz, o seu sacrifício, Deus aceita em lugar do pecador. Dê glória a Deus por isto, e apaga os seus pecados. Glória a Deus, apaga mesmo, tira, apaga, não existe mais. A pessoa nasceu de novo, não é verdade? Glória a Deus por isso. Então a salvação de Jesus é tão grande por isso, porque as pessoas tinham que oferecer sacrifícios repetidos, oferecia hoje, amanhã pecava, oferecia de novo, era aquela coisa tão grande. Eu creio que toneladas de sangue dos animais foi derramada e não tirou pecado. Mas a Bíblia diz aqui em Hebreus mesmo, que Jesus ofereceu um único sacrifício, que não precisa ser repetido, basta que você confesse os pecados a Ele, confessar e deixar. Irmãos, cuidado, porque esta salvação é de graça, viu? Mas não é porque não tem valor, não. Ela é tão grande porque não tem dinheiro no mundo que pague a salvação de uma alma. Não tem. O salmista diz que ainda que gastasse toda a sua fortuna, todo o seu dinheiro, toda a sua riqueza, não poderia resgatar a sua própria alma. Mas o sangue de Jesus é poderoso e valioso, aceito por Deus e purifica de todo o pecado, não é? Então uma tão grande salvação. Por que uma grande salvação? Porque Jesus é o grande Salvador, não é? Para o grande Salvador, uma grande salvação. Para um grande pecador, Jesus é o grande Salvador, o grande Redentor, o grande Remidor. Dê glória a Deus por isto, meus irmãos. Você não é apenas membro de uma igreja evangélica, uma denominação, não. Quando você, essa tão grande salvação, ela provocou muitas coisas na vida daqueles que aceitam a Cristo. Abra sua Bíblia no livro de João, Evangelho de João. Você vê como a salvação é grande. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 10 a 12. Diz assim: Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso é Jesus, é a grande salvação. Olha, quem crê nele tem um poder é mais do que direito, tem o poder de serem tornados, chamados filhos de Deus, de serem feitos
filho de Deus. E São Pedro diz, irmãos, que nós fazemos parte da família de Deus. Você pode ser de uma família tão humilde que não é conhecida. Quem sabe aqui tem irmãos que vieram do interior, ou daqui mesmo, Parnamirim, e a sua família é tão humilde, tão discreta, tão modesta, que não aparece na sociedade. Nem em jornal, nem em revista, nem no rádio, nem na televisão. A maioria das pessoas, sua família não tem essa fama assim. Porém, se você aceitou Jesus como Salvador, você não é apenas criatura de Deus, você é filho de Deus. Você é irmão de Jesus, dê glória a Deus por isto. Você agora faz parte da família de Deus. Da família de Deus. Já pensou, irmãos? Que grande honra, não é? Alguém pode achar muito honroso ser da família do excelentíssimo prefeito, a senhora excelentíssima governadora, do excelentíssimo presidente da República. As suas famílias são muito honradas, não é verdade? Porém, nada se compara a fazer parte da família de Deus. Aleluia. Agora morreu o esposo da rainha Elizabeth da Inglaterra, não é? Com 99 anos de idade, eu vi a notícia hoje. Uma família ilustre, uma família nobilíssima, não é? Porém, se não tiver Jesus no coração, o nome dele só está escrito no cartório. Mas você, se é um crente, está me ouvindo, seu pai não registrou você no cartório, por alguma razão, não é? Mas você aceitou Jesus, seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Pode dar glória a Deus, meu irmão, que ele recebe o seu louvor. Você está confirmando essas verdades maravilhosas. Está escrito no livro da vida, como diz o nosso cantor, no cartório do céu. Não está escrito aqui no cartório da terra, mas está escrito no cartório do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como escaparemos nós, se não atentar para uma tão grande salvação, não é? É grande por isso, irmãos, grande salvação, porque ela é grande, né? Não é só porque é o grande Salvador, ele morreu por nós, ele morreu para nos salvar. Buda não morreu para salvar ninguém. Allan Kardec, fundador do Espiritismo, aliás, o codificador, porque o fundador começa desde o Éden, tá? Ele não morreu por ninguém, não. Ele pregou a doutrina dele, convenceu muita gente, mas não deu a sua vida por ninguém, viu? Aí você pode ir para qualquer outro tipo de religião. Maomé, e por sinal ele casou com uma menina de 6 anos. O fundador do islamismo casou com mais de uma. Casou com o muçulmano pode ter 4 mulheres. Ele tinha 4 e uma delas, chamada Aisha, tinha 6 aninhos de idade. E hoje eles casam com meninas também, não é? Brincam de sexo com ela, mas não tem penetração. Com 9 anos, aí eles têm relações sexuais completas. Viu? Fundador dessa religião. E ele não morreu por ninguém. Pelo contrário, ele matou muita gente para concordar com ele. Viu? E no livro que ele escreveu, o Alcorão, está escrito: você chegou no lugar, tem os infiéis. Olha, infiel é toda pessoa que não for muçulmano. Nós somos infiéis para ele. Sabe o que ele diz lá? Ofereça a fé aos infiéis. Se eles não quiserem, mate-os. Está escrito na Bíblia deles. Se eles aceitarem a fé do Deus deles, chamado Alá, tudo bem. Mas se não aceitar, mate. E por que não estão matando todo mundo? Porque graças a Deus, há muitos anos atrás, se definiu no mundo leis e mais leis, defendendo os direitos humanos. Não é? Defendendo os direitos humanos, defendendo as pessoas. Embora muitas vezes não se respeite, mas tem. Se eles matarem alguém por aí, não é? Existe a ONU, que eu não confio nela, não é? Eu acho que ela vai ser a agência do anticristo, mas tem quem defenda, tem quem reclame, tem a imprensa, tem a internet, mas é assim. Qual é a salvação desse povo? Não é? Então a salvação é grande, porque Jesus é um grande Salvador, ele morreu por nós, deu a sua vida por mim e por você. E sabe por que ele fez isso? Para que você não morra.
espiritualmente falando, entende? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu por isso, morreu por nós. A salvação é grande porque através da sua morte, não é? Ele nos deu essa graça de quem o aceita, ter o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. É uma grande salvação, porque quem aceitou Jesus como Salvador, e tem o nome escrito no livro do Cordeiro, no dia da vinda de Jesus, quem estiver morto, vai ressuscitar. Dê glória a Deus por isso, vai sair do túmulo. E quem estiver vivo, vai ser transformado num corpo glorioso, não é? Todos os que ressuscitam e os transformados terão um corpo glorioso, semelhante ao de Jesus, como ele ressuscitou, diz a Bíblia, dê glória a Deus por isso. Semelhante ao corpo de Jesus ressuscitado. Tão grande salvação por isso, irmão. Sabe o que é o corpo glorioso? O corpo de Jesus, quando ele ressuscitou, o corpo glorioso não tem limitação física. Pode se deslocar no espaço, atravessa a matéria, atravessa as paredes, entende? A Bíblia diz que Jesus os discípulos estavam reunidos com medo dos judeus, num lugar fechado, a porta fechada. Jesus chegou, aí bateu assim, foi, está lembrado? Bateu palma para eles abrirem? Não, ele entrou de parede adentro, de porta adentro, meu irmão, vencendo a matéria, e se apresentou no meio deles, Pai seja convosco, dê glória a Deus. É uma grande salvação por isso. É grande salvação porque quem crê nele vai para o céu na ressurreição, e os arrebatados também. Ressuscitados e arrebatados irão para o céu. Hoje o irmão me telefonou, perguntando, não é? Se nós vamos conhecer uns aos outros lá no céu. E eu disse para ele, irmão, eu creio que sim, não é? Creio que sim, porque aquele irmão perguntava, pastor, será que eu vou conhecer minha mãe? Será que eu vou conhecer meu pai? Eu disse, meu filho, eu creio que sim. Aí mostrei para ele aqui em Mateus capítulo 8, se não estou enganado. Vocês podem abrir aí também, porque pode ser uma dúvida que as pessoas, que vocês têm, né? Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, abra aí, você pode dar essa resposta para alguém, não é? Risca com a caneta aí para você não esquecer. E se eu digo, abra sua Bíblia aí e anote aí Mateus capítulo 8, versículo 11. Vamos ler? Vamos ler comigo, tá? Mesmo com suas máscaras aí, quando eu disser 1, 2, Mateus 8... 8:11, 1, 2, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. Quem já viu Abraão, Isaque e Jacó aqui? Eu nunca vi. Há milhares de anos já morreram, estão enterrados. Mas nós vamos virar gente do Oriente, do Ocidente, quer dizer, do mundo todo. Do mundo todo virar gente para sentar-se com Jesus, lá juntamente com Abraão, Isaque e Jacó. Quer dizer, nós vamos conhecer Abraão, Isaque e Jacó e não vamos conhecer uns aos outros? Eu não acredito. Eu acredito sim, que nós conheceremos uns aos outros. Teremos a alegria do reencontro, não é? Dos que já foram para a eternidade. Agora, lá não haverá os sentimentos que temos aqui. Lá haverá o sentimento de amor, sim. Agora, o amor, lá será o amor divino, não será o amor humano, que é falho, não é? O marido vai ver sua esposa, porém, não vai vê-la como casado, porque, diz a Bíblia lá no céu, Jesus disse, no céu serão como os anjos, nem se casam, nem se dão em casamento, entende? Mas que vamos conhecer, eu creio, por causa de um texto como esse, não é? Vem do mundo todo para ver Abraão, Isaque e Jacó? Não, nós vamos conhecer Jesus, nós vamos conhecer Pedro, Tiago, João, Maria, mãe de Jesus, não é verdade? Davi, todos eles nós vamos conhecer, e vamos conhecer uns aos outros também, e essa é a grande esperança,
Quando morre alguém que a gente faz o sepultamento, não diz, um dia nos reencontraremos na ressurreição? E eu disse até para aquele irmão, tem gente que pensa que lá no céu, vamos chegar lá e não vamos conhecer ninguém, só vamos conhecer Jesus, e vamos olhar para um lado e para outro assim, parece um bando de zumbi, e ninguém sabe quem é ninguém. Não, lá a alegria será muito maior do que aqui, meus irmãos, viu? A felicidade lá é eterna, louvado seja o nome de Jesus. Então, essa é grande salvação por isso, não é? Começou a ser anunciada pelo Senhor, o Senhor Jesus. Salvação começou anunciada pelo Senhor. Esta salvação do Evangelho não foi anunciada por Buda, por Maomé, por Allan Kardec, por Krishna, por ninguém não. Foi anunciada pelo Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não foi apenas apenas um fundador de uma religião. Não. Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Jesus é o Senhor dos céus e da terra. Jesus é o Criador do mundo. No texto que eu li diz, tudo foi feito por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Ele é o Criador, Ele é o executivo da vontade de Deus, entende? E Ele é Deus, tem mais essa, Ele é Deus, aí se fez homem, e habitou entre nós, o Verbo se fez carne, o Emanuel, Deus conosco, para poder Ele morrer, dar a sua vida pela humanidade e acabar com aquele sacrifício todo de animais, precisava alguém derramar o sangue. Aí Ele se fez homem, uma criancinha, um bebezinho no braço da sua mãe, Maria, no seio da sua mãe, se alimentou no seio da mãe, foi cuidado dela, não é? Trabalhou com seu pai como adolescente, depois então, com 30 anos, começou a pregar o Evangelho, entendeu? É isso. Ele se fez homem, habitou entre nós, e ao mesmo tempo Ele era Deus e é Deus.